palavra do Senhor nos diz assim: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, a Tua palavra está aberta, foi lida. Eu rogo, Senhor Deus, que no nome santo de Jesus, o Senhor nos ajude, Pai, a compreender e também, Senhor Deus, a ter uma boa lição do Senhor nessa manhã. Ensina-nos, ó Deus, nesses dias corridos, dias, ó Deus, que muitas vezes nos precipitamos. Ensina-nos a olhar para Jesus, para que, ó Deus, de fato, Ele habitando em nós, fortalecido em nós, o Senhor faça grandes milagres, onde quer que nós estejamos. Para a glória do Teu nome é que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, todos sabem, dias de festa, correria para celebrar com tantos grupos que pertencemos, família, emprego, cursos, igreja, vizinhos, tem festa para todo lado nesses dias. Haja chocolate para tanto choco oculto, haja presentes para amigo oculto, haja situações e tempo para você, de fato, estar em tantos lugares. Mas são dias também, irmãos, de reflexão. Muitas vezes nós passamos por lugares e observamos pessoas que nós sabemos que não têm condição de fazer a ceia que você vai preparar na sua casa. E às vezes o nosso coração fica meio pensativo, né? Nós desejamos ter alguma coisa para oferecer, para ofertar, para amenizar um pouco da desigualdade que nós vamos observando cada vez maior nesse nosso país. Talvez até por algum desencargo de consciência a gente pensa, eu tenho que fazer algo nesses dias. Mas são dias também, irmãos, de renovo, de esperança. Muitos buscam paz nesses dias. Aquela questão de começar a fazer as suas promessas para o próximo ano. Agora, dia 1º, certamente eu começo. Dia 1º tudo vai mudar, tudo vai acontecer diferente. E a pergunta que a gente vai fazer então nessa manhã, irmãos, é: os nossos esforços são poderosos para transformar verdadeiramente as situações, as demandas que nós vamos percebendo e ainda mais transformar as pessoas que nós tentamos ver de uma forma melhorada, ajudada? Será que aquilo que eu posso fazer é suficiente para isso? Eu queria pensar com você então, à luz do texto que nós lemos, que nós podemos realmente fazer coisas muito boas, ter desejos bons, até alcançarmos alguns resultados, e isso é perfeitamente plausível. Porém, se eu e você desejamos verdadeiras, profundas transformações, nós precisamos entender o contexto do mundo que nós vivemos. O que está acontecendo nesses dias, por onde nós passamos. Será que nós conseguimos ter um diagnóstico, uma visão daquilo que está acontecendo? Nós precisamos ainda, irmãos, pela palavra de Deus, buscar uma capacitação maior, mais profunda e mais definitiva, para de fato fazer algo que marque, que transforme, que faça de fato efeito e seja eficaz na vida das pessoas. O texto que você tem nas suas mãos está dentro de um evangelho de Marcos, que foi escrito de uma forma muito sucinta. Se você fizer um comparativo entre Marcos, Mateus, Lucas e até João, você vai ver que Marcos é o menor em questão de escrita, muito direto, porque se você observa logo como o evangelho começa, ele não fala como Jesus vem, a forma como as coisas aconteceram, ele simplesmente entra direto apresentando o evangelho para as pessoas. E Marcos, irmãos, ele é carregado de sinais e de narrativas de poder, de autoridade, de milagres. É interessante porque Marcos ele tem o foco, ele foi escrito para um mundo romano, um mundo romanizado. E enquanto as pessoas olhavam para o poder, para aquilo que lhes subjugava, Marcos traz a questão de que havia um poder muito maior, embora as pessoas vissem a demonstração dos Césares, dos príncipes, dos governadores, daqueles que estavam muitas vezes oprimindo aquele povo e tantos outros povos, o evangelho de Marcos vem mostrar um poder ainda maior,
que não vem pela guerra, não vem pela força, não vinha pelas passeatas, pelas manifestações, mas vinha de fato por um entendimento e um compromisso com Deus, que transformava a vida das pessoas de uma forma realmente sobrenatural e definitiva. Marcos, então, queridos, é escrito de uma forma que ele honra o nosso Senhor de forma plena, mas também nos ensina que nós podemos nos apoiar em Jesus, buscarmos Jesus, confiarmos em Jesus, trabalharmos com Jesus para mudanças genuínas em muitas vidas. Nessa manhã eu gostaria de propor a você que nós pensássemos que o Senhor Jesus, Ele é maior do que eu, Ele é maior do que eu penso, é maior do que tudo aquilo que eu quero, Ele é maior do que qualquer poder e qualquer situação que nós vejamos diante de nós nesse mundo. Se você começar a observar o texto que nós lemos, você vai ver que João Batista era poderoso. João Batista era alguém que as pessoas vinham se achegando a ele. Se você prestar atenção aí nos versos anteriores ao que nós lemos, o verso de número 5 vai dizer: as pessoas saíam a ter com ele de toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E aqui, irmãos, não é apenas uma questão hiperbólica, que a Bíblia está dando um exemplo dizendo ele era famosão. Não, a Bíblia está sendo literal. As pessoas saíam das suas casas, iam até onde João Batista pregava, encontravam no deserto, encontravam à beira do Jordão, e ali eles iam ouvir aquele homem falar. A sua mensagem era poderosa, e aí eu quero mostrar para você uma relação de poder que é diferente do que nós vemos nos nossos dias. Hoje é o tempo em que, se você for agradável, se você arrancar um sorrisinho, um abraço, der um agrado, um presentinho, pronto, esse cara é gente boa, essa pessoa é legal, olha como me trata bem. Se você presta atenção no sermão de João Batista, havia confronto de pecados, havia expressões pesadas de às vezes dizer para as pessoas, raça de víboras. João Batista tinha uma mensagem que, irmão, se você nunca teve uma sensação dessa, é bom mesmo que nem tenha, um soco bem dado no estômago, que te paralisa, que te tira o fôlego. João Batista confrontava as pessoas, mostrando para elas que, embora elas conhecessem a realidade do anúncio de Deus, o profetismo que havia durante toda a história de Israel, enquanto aquelas pessoas andavam sendo muitas vezes alvos dos milagres de Deus, ainda assim elas não andavam com Deus. E João então lhes dizia: vocês precisam de fato de arrependimento, vocês precisam de fato de mudanças. E se você então, irmão, está entendendo o que nós estamos observando, o final do verso 5 diz: as pessoas confessavam seus pecados. As pessoas não ficavam inertes àquela mensagem. Nos nossos dias, se alguém coloca algo que é verdade, você sabe que é verdade, muitas vezes a gente se esconde para não ser confrontado. Nós sabemos o nosso pecado, os nossos erros, aquilo que nós fazemos, mas quanto mais a gente pode fugir de um verdadeiro olhar no espelho, de uma situação de dizer para Deus: Senhor, esse que Ele está falando sou eu, quanto mais podemos fugir, nós fugimos. Confronto nos nossos dias é algo que é impopular, porém para João Batista não era assim. O que nós vamos vendo, irmãos, é que João pregava, as pessoas confessavam os seus pecados, e então, no final do verso 5, elas eram batizadas. Elas recebiam um sinal, elas recebiam uma marca d'água, é verdade. Mas é interessante que a gente pode fazer até uma analogia com os impressos dos nossos dias. Quando você tem um documento que possui uma marca d'água, ele nem sempre é visível à primeira vista. Mas quando você olha com profundidade, quando você se detém na apreciação, aquela marca mostra quem é e o que está sendo representado. Nós vivenciamos nos nossos dias pessoas que são batizadas, vêm aqui à frente, recebem a água do Senhor, mas não carregam uma marca genuína no seu coração. Precisam ser transformadas. E o que nós vamos encontrar então, irmãos? Um João Batista que era um exemplo de contraste. O poder, a grandeza da sua palavra, a sua humildade, mas ao mesmo tempo a autoridade espiritual. Era o contraste do poder de Roma com o poder do Evangelho, o poder humano,
aquele homem que tinha realmente uma dicção muito boa, uma expressão de falar muito excelente, embora o seu vestuário denunciasse que era alguém que não possuía recursos, se vestia com roupa feita com pelo de camelo, é o que diz o texto, era alguém que se alimentava de gafanhotos, a sua frugalidade, a sua questão de alimentava-se apenas para viver de fato, e também de mel, mas a gente vê um homem poderoso nas suas palavras. Aqui, queridos irmãos, a gente vai ver um João Batista que é cumprimento das Escrituras, não apenas para aquele povo, mas para que nós entendamos que a Bíblia, de fato, toda ela é verdade do Senhor, que é entregue a nós. Observe aí, com a Bíblia aberta, o verso de número 2. João Batista é apresentado, querido irmão, como aquele que prepara o caminho. E aqui nós estamos tendo uma alusão ao profeta Malaquias no capítulo 3, verso 1 e os versos seguintes. Aquele que está preparando o caminho para que viesse de fato o Salvador, o Redentor, aquele que mudaria todas as coisas. O verso de número 3 é um cumprimento de Isaías, capítulo 40, verso 3 e os versos seguintes, no qual nós lemos: a voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, ou seja, abra estradas, abra oportunidades para que o Redentor venha e se coloque no meio desse povo, prepara esse caminho. E ainda no verso de número 6, irmãos, nós temos aqui João Batista relatado como Elias, o tesbita, alguém que vem lá de longe, de uma cidade desconhecida, desvalorizada, mas que é autoridade e que fala para reis, fala para rainhas, aquele que promoveu milagres fantásticos no meio do povo israelita. O texto do verso 6 se refere a 2 Reis, capítulo 1, verso 8, quando Acasias, um rei, vê uma descrição de um homem vestido de pelos, os lombos cingidos, um cinto de couro, e ele diz: é Elias o tesbita. E quando nós vemos a descrição de João Batista, e também a alusão a ele como uma repetição, como uma visitação de Elias, a gente vai vendo que de fato João pregava, vidas se arrependiam, multidões se achegavam a João, saindo das suas vilas de Jerusalém, indo até o profeta, e ali arrependidos eram batizados. Mas uma coisa interessante, irmãos, que apesar de todo esse poder, essa grandeza, João não trazia para si uma questão de que as pessoas deveriam se tornar aqueles dependentes dele. João não trazia para si uma questão de que aqueles que se achegavam a ele deveriam agora ficar restritos, confinados às palavras dele. Ao contrário, João colocava que a sua mensagem não era definitiva, esgotada, era um preparo, era um chamado, era uma convocação para os seus discípulos ficassem atentos àquele que viria depois dele, João Batista. Assim, irmãos, eu e você também devemos olhar para esse texto e buscar um aprendizado para esses nossos dias. A mensagem e a missão que eu e você temos. A missão de fato, irmãos, buscar mudanças de vidas. Mudanças que vão além de um período, um tempo. Mudanças que vão além de fazer um bem para uma pessoa de uma forma pontual. E baseado nisso, olhando para o que João Batista nos ensina, eu gostaria de meditar com você, querido irmão, algumas questões que são simples, muito simples, porém são muito valiosas para que nós venhamos a aprender e exercitar nesses dias e durante todos os dias da nossa caminhada, já que a palavra de Deus não é apenas para um momento. A palavra de Deus é para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os tempos. Baseado então nessa afirmação, o Senhor é maior do que eu gostaria de convidar você a pensar um pouco. Em primeiro lugar, o Senhor é maior do que eu, olhando para o texto, porque Ele é muito mais poderoso do que eu de fato. Olhe para a sua Bíblia, porque João pregava, o verso 7 diz: ele afirmava para as pessoas que após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E por que João declara isso, querido irmão? Porque João tinha plena noção de que a sua mensagem de fato impactava as vidas que o ouviam.
João tinha pleno contentamento em ver que as pessoas se arrependiam, procuravam mudança. João sabia que formava opiniões, mas João sabia que não era ele que era o final daquelas questões. Trazendo uma aplicação muito rápida, irmãos, nos nossos dias, nós vemos muitas vezes que ter alguém que a gente se afetua, ter alguém em que a gente diz assim, olha, eu estou ajudando tal pessoa realmente é alguém que a gente tem podido exercer o evangelho, manifestar a graça de Deus, e isso é muito bom. Isso enche o nosso coração de alegria. Isso enche a nossa vida, queridos irmãos, de um olhar assim, de contentamento. Mas isso não é o fim. Isso não é aquilo que nós deveríamos buscar como finalidade. Porque, de fato, aquilo que nós fazemos, nós podemos exercer muitos atos de bondade, mas se não houver uma transformação verdadeira naquele coração, o que vai adiantar? Se não houver um olhar, um despertamento, um chamamento para que as pessoas olhem para onde elas têm que olhar. E quando você está em perigo, quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, esse texto vem firmemente no seu coração. Você diz, eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? Vem dos montes? Não. Muitas pessoas olham para você, têm expectativas em você ajudá-las. Sua família conta nesses dias talvez com você, o crente da casa. Fulano vai fazer a oração para nós consagrarmos a ceia, porque ele é o crente. Fulano tem uma boa palavra, porque ele serve a Deus. Ah, essa irmã, ela é ótima, porque ela me ajuda tanto, ela ora comigo. A gente deve se lembrar que tem alguém mais poderoso do que nós. E embora, irmãos, nós estejamos falando de coisas muito próximas, porque eu quero levar Jesus para as pessoas, a realidade é que muito perto da questão de levar Jesus, às vezes o meu orgulho bate juntinho. Às vezes a questão de que eu sou o profeta na vida de alguém enche o meu ego e não transmite graça. Nos nossos dias, irmãos, como tem igrejas cheias e cheias e cheias, métodos, festas, muitos atrativos, há muita coisa boa sendo oferecida, porém tudo isso, se de fato não trouxer uma expressão de que acima da igreja, acima de mim, acima das minhas palavras, tem alguém mais poderoso que eu, isso tudo vai se resumir na gente. Posso dar presentes, louvado seja Deus, mas junto com o presente tem que vir a mensagem. Quem me deu o maior presente foi aquele que está acima de mim e é mais poderoso que eu. O meu Senhor é maior do que eu. Há uma segunda questão nesse texto, rapidamente eu quero te chamar a atenção. O Senhor é maior do que eu porque Ele é mais santo do que eu. O texto diz, do qual, desse que vem após mim, eu não sou digno de, curvando-me, ajoelhando-me, colocando-me no chão, desatar as correias das suas sandálias. João Batista, irmãos, ele não tem uma mensagem de um Jesus barato, de um Jesus que é chamado de tantos apelidos. Talvez naqueles dias, alguém olhando para Jesus, e você deve ter lido isso aqui ou ali na Bíblia, diz, pode vir da Galiléia alguma coisa que presta, alguma coisa boa? Pode vir lá de Nazaré alguma coisa boa? Olha lá, vem lá o Galileu, que não era apenas uma questão de regionalidade, mas era também um depreciativo. Como se hoje eu e você chamássemos uma pessoa, está vindo alguém e a gente dissesse, olha lá o roceiro, olha lá aquele que vem daquele lugar, e a gente muitas vezes traz isso num sentido de desprezo, de zombaria, de brincadeira, não importa. Nos nossos dias, irmãos, vem aí o aniversariante, vem aquele que veio visitar as nossas casas, vem aquele aí que ele nos amou e tudo, mas a gente de fato, irmãos, tem muito poucas vezes a noção da santidade do nome que nós anunciamos. E de novo, dando uma cutucada, e eu sei que isso não é bom para muitos, mas é a realidade. Presta atenção em como nós trabalhamos esses dias, irmãos. Se de fato nós estamos celebrando a santidade de um Deus que vem até nós. Se nós estamos celebrando a segunda pessoa da Trindade que deixa a sua glória
E nós conhecemos glória para todo lado, até como nome de pessoas, mas o que é glória de verdade que é deixada para estar no nosso meio? O que seriam os anjos dizendo, olha, a paz na terra, sendo que hoje, num tempo em que nós carecemos tanto de paz, o nome daquele que traz paz na terra, o príncipe da paz, nem sempre é mencionado dessa forma. Ele é o aniversariante, o legalzinho, o paizinho, ele é aquele que é o cara lá de cima, ele é aquele que a gente diz para os nossos filhos que é bondoso, o queridinho das festas, porém ele não entra na festa. Ele não entra nas nossas orações. Se você quer uma questão para você pensar rapidamente, qual foi a última vez que você orou para que essa cidade conhecesse Jesus nesses dias, através das lâmpadas acesas, através das cantatas, através dos evangelismos, através das pregações? Qual foi a última vez, querido irmão e irmã, que nós oramos eficazmente, efetivamente, eficientemente, detidamente, clamando ao Senhor para que de fato Jesus entrasse na nossa história, na história da família, na história da nossa cidade? Nós celebramos os caminhões de uma fábrica de refrigerantes andando por aí, mas nem sempre nos lembramos que a nossa cidade tem sido atropelada por caminhões de violência, caminhões de maldade, de desonestidade, e muitas vezes as igrejas têm sido parceiras disso. Jesus é mais santo que eu, o meu Senhor é maior do que eu. João Batista tinha noção, pessoas o ouvindo, o aclamando, Deus as visitava, elas olhavam para aquele homem com admiração e ele dizia, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que vem após mim. Nesses nossos dias, irmãos, será que nós olhamos para Jesus de fato como aquele que sara pecados, aquele que nos lava, aquele que nos pode dar acesso à presença de Deus Pai? Mas há uma última questão nesse texto que eu quero compartilhar com você. Estamos já estourando o nosso relógio. O texto diz, irmãos, que, verso 8, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Queridos irmãos, aqui nós chegamos num ponto em que que João Batista afirma e reconhece que os atos de Jesus são mais profundos, mais transformadores, mais assertivos, mais santos, mais capacitadores do que os nossos. Sabe, querido irmão, o batismo com água ou na água, há as duas questões aí do texto, ele era um selo, era um sinal, uma marca de grandes bênçãos. A igreja estava sendo iniciada, agora estava se transformando, a questão da circuncisão estava sendo abandonada, e agora o batismo é a marca, é o sacramento, é a visitação de Deus na vida da igreja, e o início está aqui. Porém, esse sinal do povo, agora uma marca que a igreja vai carregar ao longo dos séculos e até os dias de hoje, era bonito, tinha de fato o seu valor, mas quando Jesus entra na questão, o batismo é outro. É o batismo com o Deus Espírito Santo que é trabalhado nessa hora. Irmãos, aqui João mostra que o seu ministério era carregado sim de devoção, de paixão, mas de adoração, de reconhecimento, queridos. A gente vai vendo que a expressão batismo, ela precisa ganhar um significado ainda mais amplo do que muitas vezes nós temos visto. A palavra batismo, ela significa mergulhar, e muitos crentes param nisso aqui, mas ela significa, além de mergulhar e imergir, ela significa colocar em água, significa aspergir quando você joga água em determinadas questões, e o livro de Hebreus nos apresenta isso, o livro de Ezequiel nos fala disso, a passagem do povo por aquele mar sem água, apenas com vapor, também é tratada dessa forma. Mas o que a gente quer dizer e o que a gente está trazendo aqui é João dizendo, olha, o meu poder é o da água, o de ir e colocar, fazer um ato. Mas o Senhor tem o poder da alma marcada de fato, cravada, embebida pelo Espírito Santo de Deus.
E aqui, querido irmão, eu quero caminhar contigo sobre uma aplicação muito direta desse momento e dessas palavras de João. Eu posso convencer alguém. Eu posso fazer essa pessoa racionalmente chegar a uma conclusão. Eu posso, de fato, querido irmão, falar, a outra pessoa pode ouvir. Mas quando entra Jesus, ele não apenas pode falar, como ele pode ver o interior das pessoas. Ele pode transformar, ele tem o poder de regenerar de fato alguém, de fazer alguém nascer de novo, de sair de uma condição apenas de alegria temporária. Os dias de amigo oculto vão passar, daqui a pouco a rotina volta. Os dias de abraços e beijos e perdão, eu falei aquilo, você ouviu isso vai passar. Irmãos, os atos que a igreja promove em dezembro após dezembro passam. Mas a realidade é, quando Jesus de fato entra na vida de alguém, isso não passa jamais. Isso é questão agora de 1º de janeiro, de fevereiro, de março, de qualquer dia do ano ou da vida. E João está trazendo para aquelas pessoas, queridos irmãos, algo que nós deveríamos pensar nos nossos dias. A gente deve sim empreender todos os esforços que nós pudermos para que outras vidas sejam alegradas, abraçadas, sejam tocadas com atos de bondade. Nós devemos sim, irmãos, nos envolver nesses dias para que pessoas possam pensar que esse é um tempo diferenciado. Não é o calendário, mas é de fato a realidade da vinda do Senhor. Porém, queridos irmãos, a gente deveria avançar muito mais para que as pessoas pudessem de fato conhecer aquele que nos motiva a tudo isso. Nós deveríamos nos esforçar, irmãos, em oração, em devoção, em entrega, porque isso é espiritual, não é físico. Eu não imponho Jesus para ninguém, mas é Jesus que graciosamente entra no coração das pessoas. E isso vem com oração, isso vem com jejuns. Falar de jejum em época de festa, que contrassenso. Porém, querido irmão, se você quer ver seu lar transformado, você precisa ir um pouco além do que apenas fazer uma ceia. Você precisa orar pelos da sua casa, chorar por eles de verdade. Se você quer ver sua família sendo mudada, eles precisam conhecer Jesus e não a sua igreja. Eles precisam conhecer aquele que é Senhor, muito mais do que seus pastores. Se nós queremos ver essa cidade, irmãos, sendo visitada por graça, nós devemos ser aqueles que buscam justiça, que clamam por isso, mas que oram, abençoando as autoridades, clamando para que Deus visite essa nossa prefeitura, a Câmara de Vereadores, as delegacias, Deus visite as escolas, Deus faça professores sendo iluminados, e não doutrinadores. Deus transforme hospitais em lugar de visitação, mais do que a cura física. E assim, irmãos, de fato, a gente vai vendo que João Batista diz, ele batiza com o Espírito Santo. Se você tem alguma noção de quem é o Espírito Santo, se você tem alguma descrição da obra do Espírito Santo, se você tem algum entendimento de quem é o Deus Espírito Santo, você deveria chorar todos os dias e dizer, Senhor, eu quero que a minha casa seja visitada pelo Espírito Santo do Senhor. Que a minha casa, Deus, seja santa para Ti. Que os meus amigos, Senhor, sejam visitados pelo Espírito Santo do Senhor. Interessante que Jesus disse, eu vou para junto do Pai, mas eu deixo junto com vocês o Espírito Santo. Quero encerrar essa palavra, querido irmão, trazendo um testemunho sobre João Batista. O Evangelho de João, ele é apresentado como o amigo do noivo. João jamais roubou a fama de Jesus. João jamais se aproveitou do poder que ele tinha, porque ele sempre levou as pessoas até Jesus e não para ele próprio. Você jamais viu a igreja de João Batista. Você jamais viu em lugar algum, alguns chamados, olha, sou crente em João Batista.
pregador, poderoso nas palavras, desafiador, um homem que realmente encarou governadores apontando o pecado de engano, de adultério de Herodes. Pagou caro, com a sua cabeça numa bandeja por aquilo. Mas o evangelista João diz que ele foi amigo do noivo, João 3:29. E ele diz: o amigo do noivo não tem a noiva, ele não é o dono da noiva. Ele apresenta a noiva em fidelidade e pureza para que o noivo celebre as bodas com ela. Quantas pessoas nesses dias, irmãos, querem roubar a glória do Senhor para si mesmos. Querem disputar quem fez mais bonito, quem foi mais longe, quem deu mais. Nós deveríamos ter um tempo de dizer: Senhor, usa a minha vida de fato, para que as pessoas vejam Jesus em mim. E eu, exaltando Jesus, veja muitos se achegando a Ele. Como é que vai ser sua ceia? As festas já estão preparadas? Quem sabe não seja tempo, e um tempo propício, para que você seja o amigo, a amiga do noivo. Vamos orar. Deus Pai bendito, louvado seja o Teu nome nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado um tempo maravilhoso, Pai. Dias de celebração, de graça, amizades, louvado seja o Teu nome, isso é muito bom, Pai. E eu Te louvo, Senhor Deus, porque muitas igrejas, inclusive a nossa, estão se mobilizando nesses dias. Há programações, há festas, Deus, isso é tudo excelente. Mas, Senhor, eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor seja servido e nos dar algo mais, que é a visitação do Senhor nesses dias. Senhor, como nós precisamos, com urgência, porque o tempo está passando e dia a dia os sinais da Tua vinda têm se mostrado, Pai. Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, para que nós sejamos sábios, ó Deus, para que nós sejamos, ó Deus, aqueles que vão remindo o tempo, para que nós não percamos oportunidades, ó Deus, de mostrar Jesus de fato para as pessoas. Tira-nos, ó Deus, do nosso comodismo, da nossa preguiça, da nossa indiferença. E, ó Deus, acende em nós um amor tão grande por Jesus, que a gente não fique sem testemunhar por onde passarmos. Eu Te peço, ó Deus, que o Senhor complete a Tua palavra. Há tanta coisa que nós poderíamos ver nela, ó Deus. Mas, ó Deus, nós vivemos em dias que somos cada vez mais apressados e apertados. Então, ó Deus, que o Senhor nos ajude fazendo a Tua obra e complementando aquilo que é a vontade do Senhor para cada um de nós nessa manhã. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor inconfundível de Deus, o nosso Pai Celestial, que as doces consolações, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida, cada um de nós reunidos aqui nessa manhã. Repouse sobre os irmãos que nos acompanham remotamente e repouse sobre toda a igreja de Jesus espalhada nessa terra. Não somente hoje, mas para todos sempre nós dizemos amém. Graças a Deus. Nós queremos saudar aquelas pessoas que nos visitam nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos, alegria grande ter cada um de vocês aqui. Gostaríamos de conhecer você, visitante. Por favor, se coloque de pé para que possamos cumprimentar você. Quem nos visita, olha só que turma bacana, que turma bonita, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Há um amigão aqui também. Deus abençoe, meu amigo. Que bom ter cada um de vocês aqui conosco. Se puderem voltar mais vezes, vai ser uma alegria muito grande ter cada um de vocês. Pessoal da recepção, por favor, receba essa turma aí, tá joia? Irmãos, amanhã 14h30 nossa reunião de oração, quarta-feira 19h30 nosso culto ao Senhor e domingo, dia 24, teremos os nossos cultos normalmente, tá joia? Domingo pela manhã, 9 horas, culto, depois escola bíblica e às 19 horas nosso culto de celebração ao nosso Deus também, tá joia? Chama as irmãs da SAF que quer falar rapidinho aqui. Nós vamos pedir a todos vocês alunos, por gentileza, compreensão, logo depois nós estaremos nos dirigindo para a classe. Então vamos compensar esses minutinhos lá dentro da sala, tá joia? Quebra o nosso galho aí.
Como diz o Abraão, é rapidinho mesmo. Quero chamar aqui à frente o pastor Pedro Felipe e a Amanda, o pastor Jefferson e a Aline, e o pastor Eloy e a Marília, se estiverem aí. Hoje, em todo o Brasil, está sendo comemorado o Dia do Pastor, né? Então, todo dia 17 de dezembro é o Dia do Pastor. E a gente não quer fazer uma homenagem só para o pastor, é para a família do pastor. E a SAF vai presentear a eles com uma cesta de frutas. Tá, não tem problema não. E eu gostaria que o presbítero Fábio viesse aqui à frente para fazer uma oração depois pela vida dos nossos pastores.